Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou Estevão Silva, estou aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, com esse programa, com esse projeto chamado Grito de Alerta. E esse Grito de Alerta ele tem uma chamada que eu gosto muito, que é uma música do Gonzaguinha, que a música também se chama Grito de Alerta. E uma parte da música, uma frase assim: e assim nossa vida é um rio secando, e as pedras cortando, e eu pergunto, até quando? E é isso que a gente faz nesse projeto. E esse mês, que é o mês de março, nós estamos com esse projeto especial, trazendo algumas mulheres, né? Sempre nós temos um convidado, mas nesse mês nós teremos sempre duas convidadas para contar da sua profissão e como que é os desafios. O nosso tema desse mês é tema único, que é o desafio das mulheres negras no mercado de trabalho. Nós iremos saber nesse mês como que é o desafio, que fala-se muito que tem desafio, mas nós temos sempre que perguntar, tem mesmo desafio? E como é que é esse desafio? Então essas mulheres maravilhosas que estarão conosco nesse mês, irão falar um pouquinho de suas profissões, de suas trajetórias, de seus desafios, e se é que podemos dizer assim, também dos seus privilégios. As nossas convidadas, duas convidadas dessa noite, uma será a doutora Amanda Albuquerque e a outra é a Ingrid Oliveira. Nós já estamos aqui com ela. Boa noite, doutora Ingrid. Boa noite, tudo bem, Estevão? Prazer estar aqui com você. Tudo ótimo. Olha, eu não fiz a sua apresentação, então eu peço que você já faça a sua apresentação, seu nome, seu estado, a sua profissão, sua ocupação, fique à vontade. Bom, como ele me apresentou, eu sou a doutora Ingrid Oliveira, advogada por formação, porém atualmente não estou advogando, eu sou empregada pública na Caixa Econômica Federal, né, portanto economiária, 17 anos, porém graduada em Direito e também junto à Ordem dos Advogados lá no Rio de Janeiro, inscrita como advogada, sou advogada em causa própria por enquanto, né. E tenho, então, usado o meu tempo livre para me especializar, fazendo cursos de especialização na área do direito, enquanto eu não migro para a advocacia integral, abrindo aí um escritório, né? Então seria isso. Ah, entendi. Muito bom, muito bom. Qual que é a sua cidade mesmo? Só para. Ah, claro. Na verdade, eu sou capixaba, né? Capixaba é quem nasceu no Espírito Santo. Mas por conta da profissão na Caixa Econômica, eu já mudei de cidade algumas vezes e atualmente eu trabalho e moro em Niterói, região da Grande Rio de Janeiro, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Para a gente, como é um privilégio tê-la aqui, essa discussão, e contar um pouquinho. E já vamos iniciar, primeiramente, vamos falar da sua profissão como funcionária pública, né? Como que chegou o funcionarismo público, como que a doutora descobriu, puxa, eu vou para essa profissão, vou prestar concurso ou não, e depois também como é que surgiu a advocacia em sua vida. Sim. Sim, então, eu já, logo ao fim do ensino médio, me preparando para o vestibular, houveram alguns concursos públicos, e na época, mais ou menos final dos anos 90, era de lei, assim, você ser concurseiro, né? Então, existia muito essa prática. Hoje eu não sei como estão as coisas assim, porque eu estou há 17 anos na Caixa, então eu não sou mais concurseira. Mas, enfim, eu aproveitando meus estudos para entrar na faculdade, naquela época eu ainda não vislumbrava o direito como primeira profissão, então na época eu estudei e comecei a estudar engenharia de computação, né, na Federal do Espírito Santo. E aí, como eu estudei para o vestibular, eu acabei fazendo concurso da Caixa Econômica, que na época era uma prova diferente da que é hoje, né? Matemática, português, inglês, informática. Hoje não tem mais inglês, mudou um pouquinho a forma de aí contratar as pessoas, mas o meu preparo para o vestibular acabou fazendo com que eu passasse na prova, bem colocada, e aí fui chamada, na verdade demorou uns 4 anos para ser chamada, mas por conta que era a época do governo do Fernando Henrique, houve uma paralisação de contratação no serviço público, ficaram
bons anos sem contratar, e aí no último ano do vencimento do concurso, no 4º ano, eu fui contratada em 2004, né, e acabei ficando lá 17 anos. Foi até por conta de eu passar nesse concurso e ter que me mudar para o interior do estado, eu acabei largando a faculdade de engenharia de computação e fiquei trabalhando, que era uma necessidade, né, e fiquei só trabalhando realmente, demorei alguns anos para para voltar para a faculdade, que aí quando eu fiz direito mais recentemente, eu entrei em 2013, e trabalhando paralelamente à Caixa Econômica, isso aí que para mim é uma coisa que eu lamento, assim, o fato de eu, por exemplo, não ter tido a oportunidade de estagiar com os meus colegas de turma. Eles estudavam num período e no outro período estagiavam em vários órgãos do judiciário, e isso traz muito aprendizado. Eu não tive essa oportunidade por conta do trabalho, trabalhar o dia inteiro e fazer faculdade à noite, o meu estágio era o da faculdade mesmo, então eu senti isso como uma dificuldade mesmo, né? Porque aí a gente tem que reconhecer quem tem privilégio, que é a pessoa que tem privilégio de ser bancado pelos pais, de poder estudar e fazer, se dedicar integralmente à faculdade, como pessoas que saem aí na frente, inclusive para concursos públicos do judiciário. Então eu concluí a faculdade e sem aquela experiência muito grande, assim, de escritório, de serviços do judiciário, de estar ali nos locais do judiciário vendo como realmente funciona além da teoria, né? Então acabei ficando mais pela teoria mesmo, né? Então, assim, não é uma coisa fácil você, eu vou largar meu emprego público de 17 anos e começar a advogar do nada, né? Então, aí eu fiquei mais, agora fiz um curso de Direito Público na FES-UDEPERJ, me inscrevi aí na UERJ para fazer uma pós e estou mais na teoria, no estudo mesmo, nesse momento, mas não que eu tenha abandonado de vez a intenção realmente de advogar, mas eu sinto que eu preciso estar bem preparada para poder trocar uma coisa pela outra, né, vamos dizer assim. Sim, sim, bacana, bacana. E eu quero dar boa noite aqui, que chegou a nossa querida Amanda Albuquerque. Tudo bem, Amanda? Oi, gente. Demorei, mas cheguei. Estou aqui. Vamos papear, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Ah, que bacana, que bacana. Amanda, como eu acabei de fazer com a Ingrid, eu não apresentei o seu currículo, a sua trajetória, então peço que você fique à vontade e que você se descreva para a gente. E tem limite. Vou falar bastante, então. Prazer, o meu nome é Amanda Albuquerque, eu tenho 23 anos de idade. Atualmente eu trabalho como cantora, atriz e modelo. Eu sempre cantei desde novinha na igreja, comecei com 3 anos de idade em coros, depois louvor, ministérios, etc. E eu sempre tive uma ligação muito especial com a música, porque a minha família é uma família de cantores. E eu vim do mundo gospel e tal, então a música para mim, eu tenho uma relação muito espiritual com a música, muito sagrada, eu chamo de sagrada. E em 2018 foi quando eu resolvi viver de arte. E com os anos se passando, eu resolvi viver apenas de arte, porque eu acredito que arte é uma missão. Acredito que as pessoas que nascem ou com aptidões, habilidades, ou com a vontade mesmo, elas são pessoas que nasceram com missões na arte, e a arte, ela salva vidas, né? E aí eu segui desde então, aí estou sempre intercalando esses trabalhos, mas esse ano eu resolvi centralizar, focar apenas em ser cantora e deixar as outras coisas um pouquinho mais de lado, que eu também amo ser modelo, amo trabalhar como atriz, mas para reunir todas as minhas energias numa coisa só. E é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Viver de arte é um desafio, tem uma resumida. Né? Muito Para grande, nós muito brasileiros grande. é um desafio viver da arte, e aí imagino todas as dificuldades, todas as barreiras que tem, e a Ingrid estava aqui há pouco também contando um pouquinho dos seus desafios, né? E qual cidade que você está, Amanda?
Oi? Qual cidade que você está? De qual cidade que você é? Ah, eu tô aqui em São Paulo, mas eu sou natural de Recife, Pernambuco. Mas eu moro aqui em São Paulo. Hum, muito bom, colega, tá aqui Uhum. pertinho. Que legal, que Tô legal. pertinho. Ah, que ótimo. E a Ingrid, ela está no Espírito Santo, salvo engano. A Ingrid, olha só, São Paulo, Espírito Santo. Muito bom, muito bom. E, aliás, eu acho que eu te acompanho, né? Que existem pessoas parecidas, mas acho que eu já assisti alguns comerciais seu da Caixa Econômica, eu fiquei bem feliz. Eu falei, puxa, que bacana, olha a Amanda ali e tá. A gente fica Sim. muito honrado em ver a representatividade, né? Muito bem mesmo, assim. Fiquei feliz em ver seus comerciais, que aliás não foi só um, foram vários, correto? Tipo, desde que eu cheguei aqui em julho do ano passado, né? Em plena pandemia, no meio da pandemia. E aí eu fiz, foi um salto, de fato, no escuro. Eu fiz isso por mim, pelos meus sonhos. É, eu acho que a nossa geração é uma geração que vai, faz e não quer mais aquela coisa quadrada, sabe? Ai, trabalho de 8 horas diárias, CLT, sabe? Essa coisa, filhos, família, nessa idade, não. Eu acho que a gente está correndo atrás da nossa felicidade, do que faz a gente realmente ser feliz. E aí eu cheguei aqui em julho, aí eu já fiz comercial para protagonizei, né? Comercial para Unopar, comercial para Caixa Tenha, já fiz outras várias figurações também. Participei de um reality show, que foi o reality show da Record, em parceria com a Amazon Prime, que foi o Game dos Clones, foi uma experiência maravilhosa. Participei de outros trabalhos também musicais e hoje eu acabei de vir de uma reunião de um musical e eu passei, também fui aprovada nesse musical, Uau, que muito é o musical bom, Desejos. parabéns. Eu estou muito feliz, estou muito feliz. Tem assim sempre os seus percalços, né? Como o título da nossa conversa, sabe? Tem sempre como a gente está vivendo em pandemia e aqui em São Paulo foi instaurada hoje, né? Agora, umas horas atrás, de novo a fase vermelha. Tá uma loucura. Tá uma loucura, não se sabe como desenvolver alguns projetos, o cachê está bem baixo, a gente sabe que as coisas aumentam o valor. Então, correr constantemente para conseguir se equilibrar, né? Nas finanças, no processo artístico, individual. É correria. Que bacana, que bacana. Mas, ô Ingrid, vamos falar um pouquinho. A Ingrid é funcionária pública, funcionária da Caixa. Ah, não é, Ingrid? Olha só, estamos em casa aqui. Olha só. Mas, ô Ingrid, vamos ao nosso tema aqui. Quais foram os seus desafios como mulher, como mulher negra? Quais foram os seus desafios no trabalho com a Caixa? Não talvez necessariamente na Caixa, mas de modo geral. O que você viu como desafio ali que você falou, puxa, parece que está mais pesado a mim, que sou uma mulher, que sou uma mulher negra? Então, eu acho que o maior desafio começa com a classe social, né? Então, a população negra em si, ela, em geral, ela já está ali nas classes sociais inferiores. Então, se você é uma pessoa que você tem que trabalhar e estudar, né? Então você se vira ali nos 30 para manter, para conseguir concluir uma faculdade, para ter seu diploma, então isso aí já é uma. E vamos dizer que é uma dificuldade que a gente pode relacionar, as estatísticas mostram aí a questão racial, né? Então já começa por aí. Então você vê aí o privilégio das pessoas que podem se dedicar ao estudo e que tem tudo pago e daí elas estudam mais e saem na frente nas melhores vagas. Como mulher em si, falar é um pouco da Caixa Econômica, por exemplo. Nós temos a maioria das funcionárias da Caixa Econômica são mulheres, tá? Já começa por aí. E de uns anos para cá, já deve ter umas 2 décadas, nós sabemos que as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Mas se você for ver em termos de cargos gerenciais, eles são predominantemente dos homens.
entendeu? Masculinas. Então, exatamente. Então, as funções mais altas são ali exercidas pelos homens, e apesar da maioria dos funcionários serem mulheres, e as mulheres terem mais escolaridade, em média, do que os homens. Então, isso daí já é uma questão. E se você for olhar bem para o campo financeiro, tem essa questão de gênero, né? O homem ele já está numa posição privilegiada, e a mulher tem que conquistar. Então, por exemplo, quando às vezes o cliente vem e te faz uma pergunta, e daqui a pouco ela vai e procura um homem para fazer a mesma pergunta, porque na verdade ela não confiou na sua palavra. Será que você sabe mesmo? E aí entra também a questão racial. Será que essa funcionária negra sabe mesmo? Vou procurar um homem branco para me responder, para eu ter certeza É isso que é aí. isso mesmo. Então isso vai impactar o trabalho da mulher, a ascensão dentro da carreira, né? E ainda mais, e aí, quando se fala de finanças, quanto mais rico o cliente, então mais essa escalada vai ficar difícil, porque ele tende a ter, se eu tenho um gerente da minha conta, um homem branco de gravata, de paletó e gravata, a figura da pessoa que eu confio, né? Da figura da pessoa que sabe, que é estudada para cuidar do meu dinheiro, para me dar orientação financeira. Entendeu? E aí a mulher? E a mulher negra? Entendeu? Então, todos esses questionamentos, com certeza, elas impactam aí, né? E aí eu tinha comentado com você no início, por exemplo, essa minha questão de eu ter feito a faculdade de Direito enquanto eu trabalhava ali no emprego público, e ao me formar, eu não fiz essa migração para o campo de Direito, que hoje, para mim, é um sonho, né, a advocacia. Eu senti meu privilégio na pandemia, no sentido de que muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam emprego, aquelas pessoas que não tinham emprego formal, emprego precário, ficaram sem seu dinheiro porque a população saiu da rua, teve que sair da rua, e eu todo dia certinho de cada mês tenho o meu salário caindo na conta, eu tenho meu cartão alimentação, eu tenho meu cartão refeição, eu tenho meu plano de saúde. Então, isso é um privilégio que eu reconheço que nesse caso, o fato de eu ser essa empregada pública, isso me trouxe na pandemia, e aí você se pergunta, se eu tivesse largado essa comodidade antes da pandemia, porque eu vi advogados passando por dificuldades, tá? Eu vi advogados passando por dificuldade, a OAB Rio de Janeiro deu um auxílio emergencial que foi uma coisa de R$300, se eu não me engano. Então, nesse sentido, eu tive esse privilégio. Eu não tive o privilégio de, por exemplo, me dedicar ao estudo e no sentido de fazer os estágios, conforme o que eu te falei, para sair sem a teoria. Né? A teoria eu tô 10, eu passei na OAB no 9º período, você sabe que só 18% dos estudantes passam de primeira na OAB, então esse é um índice baixíssimo, tá? Que aí ver a qualidade da instituição superior de direito que está aí no Brasil afora, tá? Mas eu não tive a oportunidade daquela prática fora da teoria para sair advogando e nem trocar um pelo outro. Vou hoje me sustentar da advocacia, entendeu? E com o mesmo padrão de vida que eu levo no emprego público. Então, isso daí também é uma dificuldade. E eu acho que essa questão que eu falei de gênero e raça dentro do setor de finanças também vale para a advocacia. Entendeu? Na hora que o cliente vai te ver e se vai confiar nessa advogada que é negro ou negra, que é mulher, eu acho que um homem branco engravatado, ele já tem a credibilidade escrito na testa, isso aí já é social, então a gente enfrenta essas coisas, você tem que provar que você sabe, você tem que provar que você é, enquanto uma pessoa branca ou um homem branco, ele já vem por tabela, ele já é, né? Então, ele é o advogado, então ele já sabe tudo que ele falou é certo ou não, você tem que provar. Entendi, é bem pesado. Só para... falar, Deus. Pode? Eita, Pode. Travou. Voltou. Tipo assim, quando ela fala sobre o ambiente de trabalho e quando a cliente pede a opinião, aí não confia na sua opinião, cara, tem uma coisa chamada síndrome do impostor, que se você for parar para observar os dados, você vê quantas mulheres pretas sofrem dessa síndrome.
porque é de todos os lados, velho. É tipo assim, não é só o homem branco que duvida da gente, é a mulher branca que duvida da gente. Esse rolê do feminismo, que a minha geração ela pegou isso aí e botou nas costas, cara, hoje eu atualmente, eu, Amanda Albuquerque, estou colocando muito, muito em dúvida, tô colocando mesmo, porque é um feminismo que abarca todas as mulheres? Não, porque as mulheres pretas, elas não, nunca são tratadas igual às mulheres brancas. Vamos começar daí, entendeu? Como a gente é tratada em outro local, um local bem baixo, sabe? Quando a gente vai para a prática e de como as pessoas tratam pessoas fenotipicamente brancas, mulheres, como os homens veem essas mulheres. E aí eu por isso coloquei meu feminismo à prova mesmo e estou aderindo ao mulherismo negro, porque são vertentes que tratam da realidade da mulher preta, que não é e nunca vai ser igual à realidade de uma mulher branca. Entendeu? As mulheres brancas, elas são preteridas socialmente de outra forma, entendeu? Elas são conhecidas como as mulheres que são para casar, as mulheres merecedoras, dignas. E qual é o lugar da mulher preta nessa história? A gente tem que entender que a colonização, ela não acabou. Ela evoluiu, entendeu? Sabe, tipo, como eu me vejo preterida em relacionamento, seja ele qual cunho for. Desde que eu era muito nova, as amiguinhas de colégio, nossa, eu era o rabo da fila, entendeu? Às vezes elas me mantinham por perto porque eu era inteligente, passava em todas as matérias com notas altíssimas, isso e aquilo, então, tipo, mas eu era tratada de uma forma terrível, terrível. Então, tem coisas, quando você vai ver por debaixo da ferida, da casca da ferida, você encontra ali uma rajada de coisas, de problemas, e como eles estão atrelados à cor da pele, como as pessoas veem isso como um distanciador, assim, das coisas. Você é pequeno, menor por conta da cor da sua pele, entendeu? E aí começa a colocar à prova a nossa capacidade. E como é que a gente fica com isso, né, Ingrid? Como é que a gente fica com essa capacidade sendo colocada sempre à prova, em dúvida? Você consegue mesmo? Tem certeza? Eu já cheguei em processos de musicais, eu sou cantora desde que eu era muito novinha. Então, em processos musicais, eu já cheguei a perguntar para mim mesma se eu cantava, se o que eu estava fazendo, se eu estava no caminho certo, porque as pessoas ao meu redor me colocavam muito à prova, em dúvida, entendeu? Por um erro, por outro, enquanto pessoas brancas, elas podiam se dar ao luxo, chegar tarde e cometer erros esdrúxulos. Porque com elas não ia acontecer o que ia acontecer comigo. É complicado. É muito complicado. Nossa. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? E nas artes, que a artes costuma ser mais leve, na verdade, as relações, né? As relações costumam ser mais cordiais, acredito eu, nas artes. E nas artes também é pesada essa questão da exclusão da mulher. Então, quando você me diz leve, em qual âmbito, né? Porque assim, olha, eu sou uma pessoa preta que eu me permito sonhar alto. Eu sou uma pessoa... Minha mãe me criou, minha mãe é muito parecida com a Ingrid, muito parecida com a Ingrid. E porque, assim, a minha mãe é preta e meu pai é branco. Aí eu nasci misturada, sabe? Mas desde muito, muito novinha, eu sempre tive consciência de que sou preta. Eu sempre tive essa consciência. Porque tem gente que vai ter consciência depois de uns anos, né? E aí, depende de que área você está falando, que é leve. Porque eu entrei no teatro musical e é um meio pesadíssimo. Meio muito racista, muito. Porque teatro musical, quando a gente fala dos musicais que dão dinheiro, vamos falar do que dá dinheiro, do que na indústria se produz e se é rentável para que continue, né, acontecendo, né? Não vamos falar dos projetos pequenos que
tem fomento do governo, pipipipopopó. Vamos falar dos lugares altos e onde eu, enquanto mulher negra, estou tentando me inserir, né? Nos lugares altos onde eu já consegui me inserir, nossa, é assim, surreal. Tipo, você já sabe que você não vai ser a preterida dali, não. Já vai com semente, você tem que realmente tipo, ser muito boa, muito boa. Porque o que você vê de gente branca entrando, e é uma galera que não tem, tipo, níveis altíssimos de qualidade musical, teatral, mas elas estão lá, até porque não é nem só isso. Quando você pega os grandes musicais, protagonistas brancos, coro, ensemble, que a gente chama, branco, entendeu? Filmes clássicos, porque os musicais, a maioria deles são inspirados nos filmes clássicos de princesas, muitos musicais que a Disney também faz, e outros, os protagonistas brancos. Tem uma ou outra pessoa preta ali, entendeu? Então, já pega aí essa dificuldade que não é leve, o ambiente não é leve, um ambiente completamente, isso falo no ambiente de teatro musical, um ambiente completamente competitivo, muito competitivo. Muito, Sim, muito, muito sim. mesmo. E aí vem a questão que a Ingrid falou, do preparo. Eu não fui a pessoa que teve preparo. Eu comecei profissionalmente em 2018. Minha formação de preparo, desse, daquilo, de noção musical, de teatro, de dança, eu comecei na igreja. Na igreja não é profissional. Então, você não tem ali uma pegada profissional. Quando você começa a trabalhar no profissional, você começa a entender o que é um diretor de cena, o que é um diretor musical e a pressão que ali eles recebem. Então, você está ali, quando você vai para um processo de audição, você está ali disputando com uma galera aqui, no meu caso, né? Uma galera aqui de São Paulo, que já tem uma formação, que já tem vários aqueles colégios de teatro, então eles já fizeram essas escolas de teatro, estudaram com os melhores professores, conhecem, vão para espetáculos e tal. Então, aí você já vê uma disparidade gigantesca. E aí, mas é interessante, tem ainda... É interessante quando você fala dos musicais, porque o musical toca-se muito jazz, tem samba também, e são músicas negras, né? O jazz é totalmente negro, o samba, e até a música erudita também passa muito pelo negro. E eu fico pensando, como é que você faz um espetáculo de jazz ou de samba, ou de qualquer outro ritmo, e você não põe negros, você não põe cantores negros, não tem a voz negra, ou músicos negros. É porque, assim, a maioria dos musicais, a maioria em si, são musicais clássicos. Tem um ou outro que são musicais que abordam mais o MPB, que abordam mais outros tipos de música. Por exemplo, o musical Elza Soares, que não sei se você já chegou a assistir, magnífico. Da Elza não. São 7 mulheres pretas fazendo a Elza em diferentes períodos da vida dela. Foi magnífico. Magnífico, foi brilhante. Ele ganhou diversos prêmios. Se eu não me engano, ganhou o Bibi Ferreira, eu não lembro, que o Bibi Ferreira é o prêmio do teatro musical aqui no Brasil. Como existe o Tony Awards lá nos Estados Unidos, aqui é o Bibi Ferreira. Ele ganhou muitos prêmios, muitos prêmios. E, assim, teve também o que eu fiz a audição em 2018, o Dona Ivone Lara. Mas eu não sei, parece que foi um período curto, teve ali uma polêmica relacionada, porque a Fabiana Cousa, que ia fazer a Dona Ivone, ela era uma preta, bem light skin. Aí teve toda também essa questão do colorismo, e a galera caiu em cima, não, tem que ser preta, retinta, porque Dona Ivone Lara foi um rolê. Foi bastante pesado, assim, na hora, no momento em que isso aconteceu. E você gostou? Foi bom? Eu gostei sim, muito bom. Muito bom. Eu gosto de musicais também. Sempre que eu posso, eu vou. Olha aí.
É maravilhoso, né? E aí, mas quando eu falo de musical, como você me falou agora, é os musicais que, tipo assim, os que são rentáveis para eles, sabe? O que eles investem muito porque eles sabem que eles vão ter o retorno. São os musicais brancos, entendeu? Produzidos por uma indústria branca, que é para uma sala branca, entendeu? Que assim, a gente acaba amando porque são clássicos e tal, mas querendo ou não, sabe, né? A gente sabe que a cultura branca ela é universalizada e a cultura do preto é uma coisa específica e não faz parte da cultura universal. A gente entende todo esse rolê, né? É bem complicado. Sim. Ó, eu quero dar boa noite aqui para Franciele Ferreira. Franciele faz parte também dos nossos grupos e ela é do Paraná, salvo engano, não vou lembrar a cidade, que é uma cidade, eu acho que pequena do Paraná, mas Franciele, boa noite, obrigado aqui. Tem também a Juliane é uma ótima psicóloga, estava com a gente aqui a semana passada, e a Juliane, ela está dando mensagem. Temos duas mulheres negras lindas, batalhadoras, como todas as mulheres pretas multitarefas. Que muito bom mesmo. Mas eu vou perguntar aqui para a Ingrid. Ô Ingrid, quando você olha no passado e hoje, quando você percebe as mulheres que estão no alto escalão da Caixa, tem alguma negra? São poucas negras ou não tem nenhuma? Na sua agência mesmo, não sei se você fica em agência, mas como que é o alto escalão ali da sua agência? E essa questão do negro, da mulher negra? No alto escalão, ter mulher já é difícil. Por exemplo, se você vai fazer uma reunião de superintendentes, aí você vai ter ali 50 homens e uma mulher, por exemplo. E nesses 17 anos de Caixa, gerente geral mulher negra, eu só conheci uma em 17 anos de Caixa. Passei por várias agências, entendeu? Então, vi conhecer uma agora em Niterói. Então, mas acontece que é o seguinte, a gente já tem uma desproporção, pelo fato de ser um concurso público, você não tem ali dentro da Caixa Econômica 56% de negros, que refletiria a nossa população sem o racismo. Então, já começa por aí, você já não tem os 56%, entendeu? E aí foi uma coisa que ficou evidente quando eu fui transferida para uma agência em Campos dos Goytacazes. No Espírito Santo não existe o feriado do 20 de novembro, né? Eu vim conhecer esse feriado quando me mudei para o estado do Rio de Janeiro. Então, chegou no 20 de novembro, eu estava assistindo a TV local e aí fui informada que em Campos dos Goytacazes a população negra lá é 60%. Aí eu fiquei chocada, porque peraí, eu não vi esses 60% aqui, porque eu morava no centro, trabalhava no centro e trabalhava na Caixa Econômica, então eu não vi essa população negra e eu fiquei assim assustada porque é uma população maior que a média, até porque o Campos tem uma história escravocrata, né, de cana-de-açúcar, aquela questão todas das fazendas, os latifundiários, então foi uma das últimas cidades a largar a escravidão mesmo, né, mesmo depois da Lei Áurea ainda havia escravos na região, então daí essa disparidade, essa população negra lá, e aí eu não vi, e aí isso que me fez enxergar dessa forma, eu falei assim, não, mas espera aí, eu estou numa agência central com 70 funcionários mais ou menos, e aqui dentro só existem 2 pessoas negras, numa cidade onde 60% da população é negra. Então, só daí você já vê essa disparidade. Daí que essa lei de cotas, a partir de 2014, ela veio para combater isso aí, né? Essa disparidade. Sim. Mas, infelizmente, depois que houve essa lei de cotas, a Caixa Econômica não fez mais concurso, desde que houve essa lei de cotas, entendeu? Em 2014, teve um concurso que o edital saiu antes da lei, tipo, o edital saiu em fevereiro, a lei é de junho, e daí o concurso não pôde, o sindicato tentou, mas eles não conseguiram incluir porque o edital foi uma norma antes da lei, então ela não contemplava. E depois de 2014, a Caixa Econômica não fez mais concurso, e aí uma coisa estranha, porque era para ter tido concurso em 2016, aí me vem o Ministério Público do Trabalho e veta a Caixa Econômica de fazer esse concurso de 2016, alegando que foram chamadas poucas pessoas de 2014. Isso aí
foi uma coisa que veio para atrapalhar como obstáculo para a população negra, porque o de 2016 viria com as cotas de 2014, e aí o Ministério Público barrou, até hoje a Caixa Econômica não fez um novo concurso desde 2014, teve que continuar chamando essa lista de 2014 que não tinha cotas. Então, quer dizer, veio realmente para atrapalhar isso aí, né? Essa questão. Então, a gente tem essa disparidade que já começa na seleção, que é o concurso público. Sim, que absurdo. Mas uma pergunta que me surgiu aqui é com relação, existe algum projeto dentro da Caixa, da sua agência ali, ou dentro da Caixa do seu estado, falando da inclusão da mulher mesmo, em geral, ainda que não seja mulher negra, existe alguma área voltada para a mulher dentro da Caixa, pensando nisso, né, pensando em gênero? Exato. O racismo, para você ver como que ele é tão forte na sociedade, porque se falar em algum projeto essa inclusão do negro, ela já não é aceita e não é bem vista, então já não existe, já começa por aí. Existiu em 2010, eles tentaram fazer um programa para que houvesse essa equidade de gênero, mas parou na teoria. Então, isso não foi levado adiante, ficou só na teoria mesmo. O grupo de estudo, o grupo de trabalho que começou para que houvesse equidade de gênero não conseguiu transformar em nada, levar adiante, fazer na prática, até porque se falar, por exemplo, em cotas, aí isso já é muito mal visto pela sociedade, eles não entendem o significado de ação afirmativa, que ação afirmativa é para trazer igualdade social, as pessoas com muita ignorância não entendem isso, então elas, ao contrário, pensam que trata de privilégio, quando o privilégio é justamente o contrário, quando não há essa ação aí pública, é que realmente o privilégio acontece dos privilegiados, que no caso financeiro são os homens brancos, né? E daí muito se fala que a questão da mulher seria a tripla jornada de trabalho, né? Então ela é mãe, aí ela fica 6 meses de licença maternidade, e se somar as férias aí já são 7, 8 meses de licença, e aí fica cuidando dos filhos e tal, e os homens já conseguem avançar, até porque eles deixam os filhos dele nas costas da mãe, né? Então eles falam isso, mas na verdade não é bem assim, porque se existe essa dificuldade, então ali a maternidade ela tem que ser vista pelo alto escalão da empresa para ver como que vai conciliar isso aí, né? Mas não, aí o que acontece? São as reuniões, de repente, uma reunião, um trabalho que surgiu que vai ficar até 10 horas da noite, então é mais fácil você terem os homens ali ficando, porque a mulher tem que cumprir a sua dupla, tripla jornada dentro de casa, então não fica, ou se vai ter uma viagem de trabalho, um final de semana de reunião gerencial, aí é mais fácil, nesse sentido, que os homens ali participem, então acho que isso tudo vai sendo colocado como obstáculo ali para a mulher avançar aí nesses cargos, né? Mas assim, em 2019, eu estive visitando a sede da Unilever, né? Eu participei lá de um programa de empreendedorismo, fui selecionada e fui visitar a sede da Unilever em São Paulo, e aí eu vi lá na sede da Unilever os funcionários, tanto homens quanto mulheres, chegando com um bebezinho nas costas para trabalhar, porque lá em cima tem uma creche, por exemplo, né? Os funcionários vão trabalhar e levam os bebezinhos, porque lá dentro tem uma creche, lá no 12º andar, uma creche onde estão as crianças e os pais confortavelmente vão trabalhar. Então, isso é uma ação para que não possa se colocar a culpa na maternidade, para que não haja esse aumento. Então, todas essas coisas elas têm que ser pensadas e elas não são levadas em conta. É assim, porque é assim, a sociedade está estruturada dessa forma e não mexe-se nessa estrutura, né? Interessantíssimo. E a nossa colega, a Juliane, que é psicóloga, uma ótima psicóloga, depois vocês assistam a live que eu fiz com ela, eu acho que foi a semana passada, que foi muito boa, e ela nos traz uma pergunta aqui para vocês, que ela diz assim, Audre Lorde tem esse comentário, não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. E ela gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre essa frase que é enigmática e é ótima essa frase, né? Eu não sou livre enquanto uma outra mulher
for prisioneira. Eu gostaria de ouvi-las. Vou começar com a Amanda. Então, Juliane, eu acho que, assim, é uma frase muito forte e muito significativa, certo? Há um pouquinho aqui, não sei se você acompanhou, eu estava falando sobre a questão do feminismo e como ele não abarca as mulheres pretas e as suas causas, porque a gente sabe que a gente sofre diferente, sim, das mulheres brancas e que o tratamento que a gente recebe, ele não é igual. Ele não é igual, certo? É uma frase, eu sou muito fã da Audre Lorde, e isso que ela falou é um fato, sabe? E para a gente se unir nesse movimento a favor da mulher, as pessoas, dentro do movimento, as privilegiadas são as brancas. E olhar para a gente com esse olhar de não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, ele é essencial. Porque equilibra o movimento, faz ele ter sentido para todas as etnias, sabe? E é isso que eu penso. É isso que eu penso, é uma frase que ela veio no momento exato, correto. Essa frase aí a gente pode ampliar para todos os direitos humanos, né? Então, que ninguém é livre enquanto houver um semelhante ali prisioneiro das amarras da sociedade. Então, não existe isso que a Amanda estava falando, do feminismo não levar em conta o racismo que a mulher preta sofre, não existe você querer lutar pelo racismo, mas também não entender a causa do grupo LGBT. Então, e por aí vai. Então, todas essas questões, ninguém é livre, né? E principalmente uma mulher vai ser livre enquanto outra vai estiver presa ali num calabouço que a sociedade criou para marginalizar um outro semelhante, né? E se colocando no lugar de privilégio. Bacana, bacana. E aproveitando aqui o gancho que a Juliane nos deu e a fala até da Amanda, eu gostaria de mexer na ferida agora e perguntar para vocês o que vocês acham. O que vocês acham desse feminismo? Se é que existe um feminismo negro, um feminismo branco, mas eu gostaria de ouvir vocês quanto a isso, quanto às lutas das mulheres negras, se é igual a luta das mulheres brancas e quais que é a diferença, por que não é igual, se são mulheres, por que não estão lutando juntas. Eu gostaria de ouvi-las sobre isso. Eu ponho assim, feminismo negro e feminismo branco, mas nem sei se é exatamente correto falar de feminismo negro e feminismo branco, mas eu gostaria de ouvi-las. Então, você quer falar antes, Ingrid? Não sei, posso começar? Então, feminismo negro, existem outras vertentes, que são vertentes também mais africanas, tipo mulherismo e tal. Mas por que não lutamos do mesmo lado? A gente precisa entender como é que a sociedade enxerga a mulher branca e a mulher preta. Vamos começar daí. Quando eu converso sobre racismo de uma forma geral com pessoas, é muito complicado, porque se você é branco, privilegiado, se você já é branco, você já é privilegiado nessa sociedade. Mesmo que você não queira, eu não tenho como rejeitar, você não tem como recusar o seu privilégio, tá? E aí, quando eu converso sobre racismo com pessoas que querem escutar, eu falo assim, gente, vamos voltar na história. Como foi que o Brasil foi formado? O que aconteceu? Vieram os colonizadores. Houveram pessoas que sempre estiveram em cima e pessoas que sempre estiveram embaixo. Essas pessoas eram de outras etnias que não brancas. Eram indígenas e principalmente pretos. E outras etnias também, mas em sua maioria indígenas e pessoas negras. Que foram tiradas da sua terra para trabalhar para os brancos colonizadores europeus. Beleza? Quando a gente parte desse princípio, a gente começa a entender a formação da sociedade, as funções que, querendo ou não, se arrastam até hoje. Aí a gente para
para perceber qual era a função da mulher preta, qual é o local naquela época da escravidão que ela alcançava, mesmo depois da Lei Áurea, mesmo depois da libertação, qual era, entendeu, essa posição. Então, hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, tendo essa introdução histórica, a gente começa a perceber que a sociedade ela vai tratar diferente pessoas pretas e pessoas brancas. Ah, não, mas racismo não existe, eu não sou racista. Você, enquanto pessoa branca, você se beneficia do racismo, mesmo que você não seja racista, mesmo que você lute pelos direitos, que você fale, que você dê voz, você se beneficia do processo, entendeu? Do sistema. E quando a gente para perceber a sociedade enxergando a pessoa preta e branca, aí você começa a sair do macro e para o micro, sabe? Geralmente, vamos para os dados. Quais são as mulheres que permanecem mais tempo casadas? Como é que eu posso dizer isso? Quais as mulheres que chegam a casar? As mulheres que conseguem tais posições em empresas, entendeu? E tantos outros dados que a gente consegue perceber aí que a sociedade separa um local para a mulher branca e outro local para a mulher negra, entendeu? E aí a gente vem e traz as questões da mulher preta. Corpo super hiper sexualizado, é uma mulher que ela tá tipo assim, no fundo sempre, alguns posicionamentos, tanto na arte quanto nas empresas, eles são reservados, são colocados para mulheres brancas, que têm no seu seio já contatos com outras pessoas do meio e tal. Então, a mulher preta que veio de uma periferia e tal, isso tudo baseado em dados, tá, gente? A mulher preta que veio da periferia, tudo mais, na sua maioria, e não tem tanto contato quanto a mulher branca, não tem tanto contato de estudo quanto a mulher branca. E ainda assim, se tem, não ocupa o mesmo lugar, porque a sociedade já enxerga uma mulher branca como alguém superior. E infelizmente isso acontece. Dentro do feminismo, o que acontece é que as mulheres brancas elas conseguem ver no macro, né? Questão dos filhos, questão do lar, que é uma coisa que praticamente toda mulher passa, só que elas é preciso se ter um estudo sobre relações raciais, sobre branquitude. As pessoas brancas, eu repito, as pessoas brancas precisam entender a sua branquitude e como ela vai, como é que você alcança esses lugares de poder. Será que a cor da sua pele já abre facilmente isso aí para você? Porque se a cor da nossa pele ela dificulta pra gente, ela facilita para vocês, saca? Pra galera que é branca, que é fenotipicamente branca, ou de outras etnias que não pretas, mas acontece essa diferenciação e ela está no subconsciente cultural da sociedade. Isso é uma coisa que continua e se perpetua, infelizmente. Então, essa questão do feminismo, ela é muito polêmica, né? Até porque hoje em dia, até com essa ascensão aí que nós estamos da extrema direita, o feminismo ele tem sido demonizado, né? Então, virou quase que um xingamento de 2018 para cá. Eu sou bem simplista. Para mim, o feminismo nada mais é do que lutar nas questões de gênero, ou seja, o espaço da mulher, que ela haja essa igualdade de direitos que os homens têm. Ponto final. O que acontece é que em cima da mulher preta você tem o racismo também. Então, realmente, a situação da mulher branca na sociedade, da mulher preta na sociedade, ele não é igual.
inclusive eu estava participando de um curso lá no Justiça Negra, Luiz Gama, e daí o professor falou de um encontro de mulheres, e aí algumas mulheres periféricas chegaram pontuando, porque a gente precisa de creche para trabalhar, é a nossa luta, e aí as brancas acadêmicas falam assim, que conversa é essa de creche? Nós estamos aqui, um encontro feminista e tal, entendeu? Então a situação da mulher periférica, a luta dela era que houvesse creche no espaço de moradia dela para que elas pudessem trabalhar, né? Para exercer esse direito de trabalhar fora do lar, né? Trabalhar, porque dentro trabalha, né, muito mais que fora, inclusive. Mas aí para as brancas acadêmicas não fazia sentido, porque elas estavam no outro nível social em que os filhos delas provavelmente têm babás e estão em escolas particulares e não é uma questão para elas, é a questão da desigualdade ou do privilégio que o homem branco exercia sobre as mulheres brancas. E aí o que não faz sentido foi essa frase aí que a Juliane sintetizou, do Audre Lorde, então, que uma mulher não é livre enquanto a outra for prisioneira. Não faz sentido você dizer que luta pela posição da mulher na sociedade, ou contra o feminicídio, e você não conseguir enxergar a luta contra o racismo, por exemplo. Entendeu? Porque se você luta pelo teu espaço, mas aqui está do lado, está preso com outras amarras ali, que são feitas pelo racismo, mas porque você é branca, você não passa por isso, e você não enxerga que aquela também é sua luta, então simplesmente, acho que é um passo de ignorância mesmo, de entender que todas as lutas das ditas minorias sociais, dos grupos minorizados, ela não faz sentido não dar as mãos, né? Porque se você sofre de alguma forma, qualquer forma que seja o seu grupo social, você sofre um preconceito, você sofre uma discriminação, você deveria entender os outros grupos que também sofrem algum outro tipo de discriminação que você não sofre, mas você deveria entender, que todas deveriam entender que se você passa por essa situação de discriminação, aquela outra situação que é diferente da sua, de discriminação, é tão grave quanto a tua que você está lutando. Então não faz sentido não dar as mãos com essas lutas e lutarem juntas. Tá? Então, assim, eu acho que acontece muito da teoria. Então, você começa a fazer vários estudos teóricos, só que isso afasta a população em geral, porque a população em geral, assim, em si, ela já não é acadêmica, e ela já é um privilégio você ocupar um espaço acadêmico, e eu já digo assim, de nível superior, de ensino superior. Então, mestrado e doutorado é uma coisa, um nível muito mais aquém da população em geral. Então, quando você começa a colocar esses discursos acadêmicos e teóricos, acho que isso te afasta um pouco da população, daquilo que ela está sofrendo, e ela não sabe, ela não entende que aquele discurso é, na verdade, a teoria daquela prática que está sendo realizada, mas ela sente na pele a discriminação que está sofrendo sem entender todo esse discurso teórico. Então, acho que as pessoas elas deveriam ser mais simples nessas questões, principalmente no que diz respeito a lutas sociais, a direitos civis. A gente deveria ser mais simples no sentido de poder se comunicar com a população que realmente sofre, que é a maior parte que sofre todas essas discriminações, as pessoas periféricas, para que então elas, compreendendo esse lugar, elas pudessem lutar juntas por todos, por todas, enquanto em qualquer discriminação que seja. Então, eu acho que falta um pouco isso, a gente se colocar de forma a se fazer entender para a maioria do público que está sofrendo aí essa discriminação. Ótima resposta. A André Inácio falou sensacional para vocês, para Amanda. André Inácio deu parabéns aí, falou sensacional. Eu tenho aqui algumas perguntas, como eu falei, agora eu vou mexer na ferida, é hora de nós mexermos na ferida e tocarmos em assuntos que são importantes. E a próxima pergunta que eu tenho aqui é o seguinte:
se vocês já sentiram isso e como é que foi, especifiquem um tratamento diferenciado porque vocês são mulheres ou porque vocês são mulheres negras. Tipo, em tal situação, uma situação onde vocês falam, olha, em tal situação eu percebi que se eu fosse mulher branca ou se eu fosse homem seria diferente. Primeiro, quando você está... Acho que eu vou dar um exemplo assim, de dia a dia mesmo. Quando você está conversando com alguém, isso é em comparação a homem e mulher, tá? Não em mulher preta ou branca. Você está conversando numa roda de conversa. As pessoas estão lá conversando e tal, e aí um homem começa a falar. E aí você tá lá escutando, aí você vai falar. Sua vez de falar chegou. E aí você é interrompida, e se tiver os homens lá, eles vão interromper à vontade. E assim, isso é o básico, isso aqui é tipo dia a dia. E eles se sentem à vontade para falar, mesmo que eles não tenham propriedade sobre o assunto. Eu acho que isso é, para mim, o ápice do ridículo, sabe? Tipo assim, eu já vi muitas situações onde eu tinha mais propriedade, outras mulheres tinham mais propriedade, mas eles se sentiam no direito de falar. Eu acho que uma situação que eu passei, que tem a ver com toda essa questão preta, foi, eu estava gravando um comercial e tinha eu de preto. Nossa, isso foi muito forte para mim. Tinha eu de preto e tinha um senhor mais velho de preto, e aí tinha duas pessoas brancas. E o homem branco que estava lá, nossa, ele falava, ele cuspia, assim, tipo, ele achava que ele sabia. Simples assim. E aí ele ia falando. E tinha momentos que a conversa ficava mais fervorosa e ele simplesmente não me deixava falar. E o assunto, o que era o assunto? Racismo no ambiente de audiovisual, TV, cinema, série. E aí eles falavam, aí ficou tipo assim, os dois brancos do recinto, a mulher branca e o homem branco, eles os dois conversando sobre o que era racismo e como é que tinha que ser, como é que tinha que lidar. Vê se eu aguento um negócio desse. Duas pessoas negras lá para falar com toda a propriedade. Aí foi um momento que eu tive que... Não, então, gente, vamos lá. Eu tive que levantar a voz, porque eles falavam em cima de mim, na tora, assim. Na tora que significa, tipo, na lata, sabe? Na cara. Eles falavam por cima de mim, eu tentando falar, eles não deixavam. E eu, velho, não é assim. Eu, enquanto mulher negra, tenho propriedade de falar para você que funciona dessa forma, porque eles começaram a comparar os movimentos, sabe? Comparar movimento preto com LGBT, com gordofobia, com esses rolês, começaram a comparar tudo. Enfim, mais uma vez o branco querendo protagonizar algo que não é sobre ele, né? Porque tem esse problema, o branco tem esse problema de surto de protagonista. Se ele não for o foco, ele vai surtar. E aí eu vejo isso muito nas redes sociais, é grave demais. E aí eles realmente não me deixavam falar, era muito real. E eu ficava observando assim, gente, eles não estão me deixando falar. Porque por algum motivo eles não estão me deixando falar. Então eu tive que levantar minha voz e dizer assim, não é assim. Eu tenho propriedade de fala, eu tenho vivências, certo? Por favor, entendeu? Então, tipo, as pessoas brancas, elas precisam entender quando não é sobre elas, quando a causa não é elas, entendeu? E elas precisam se recolher, de fato, ficar no seu lugar de pessoa privilegiada e escutar quem é que está sendo oprimido, sabe? Foi a última situação que eu passei que foi muito, muito constrangedora, assim, tipo, foi uma coisa de eu ficar angustiada, porque eu vi na prática, eu não conseguia falar. Eu estava lá com os meus argumentos, com as minhas vivências, tá ligado? Eu não era mais uma pessoa branca falando sobre o que eu não sei. E eles estavam ali, me invisibilizando no mesmo momento, sabe? Isso foi muito emblemático para mim. Nossa. Você, Ingrid? Bom, então, eu lembro de uma experiência que eu tive na faculdade de Direito. Então, a gente estava numa aula, uma turma, né, conversava sobre direitos humanos, sobre essas relações,
E aí uma aluna de classe média alta, uma menina branca, ela pegou e falou assim, a gente tinha passado por um feriadão, e ela disse, olha, nesse feriadão eu descobri o que é o racismo. Ela foi apresentar o trabalho dela lá na frente, o nosso trabalho sobre isso, racismo, feminismo, LGBT, fobia. E aí ela falou assim, olha, eu entendi o racismo, esse feriadão eu fui para um resort, e eu reparei que só haviam pessoas brancas nesse resort. Então eu entendi o racismo. E racismo é exatamente isso. Quando você olhar para a sua esquerda e para a sua direita e não houver 56% de pessoas negras, ou seja, mais um pouquinho da metade das pessoas presentes não forem negras, você está vendo o racismo. Exatamente o racismo. Ou você é o único médico negro do hospital, você é o único advogado negro no fórum, você é o único juiz negro do fórum. Isso aí é o racismo. E eu tenho uma experiência muito interessante para contar, que em 2016, dezembro de 2016, eu fui pela primeira vez para o continente africano. Eu passei um mês na África do Sul, voluntariando. 3 anos depois, em novembro de 2019, eu passei um mês em Moçambique voluntariando. E nessas duas experiências que eu tive com a África, que ainda são poucas, eu tenho que voltar muito à África, quando tiver essa condição de viajar aos 54 países da África, e por muito mais tempo. Mas esse pouquinho de experiência que eu tive, uma coisa que me abismou muito, é que eles não têm noção do racismo que o negro brasileiro sofre. Mesmo estando lá na África do Sul, pós-apartheid, e aí, por exemplo, havia pontos turísticos que eu fui ver o pôr do sol numa vinicultura, onde ali tem uma feira de alimentos, que aí eu reparei que só haviam pessoas brancas lá, e que negros uns poucos que estavam trabalhando. Então isso aí eu vi, que a gente vê aqui também no Brasil. Mas é diferente o racismo que existe no Brasil. E eu achei isso muito interessante, porque eles não têm ideia, eles não fazem ideia do que é o racismo no Brasil, que eu costumo falar e continuo falando, o Brasil, ainda mais depois de ir para a África, o Brasil é o país mais racista do mundo. O primeiro choque foi logo que eu cheguei ao aeroporto. Então, eu cheguei ao aeroporto de Joanesburgo, tive que passar ali 2 horas esperando minha conexão para a Cidade do Cabo, e aí eu fui ao banheiro, andei para lá, andei para cá e comecei a ver os outdoors. E depois, andando pelas ruas da África do Sul, da Cidade do Cabo, eu vi também essa questão. Então, você vê uma propaganda de uma joalheria com uma modelo negra, uma propaganda de um relógio de luxo e o modelo é negro, e você vê os funcionários do aeroporto, são quase todos negros, e eu estou falando de uma África pós-apartheid, e aí você pega a revista de bordo da South Africa Airways, e você vai na última página, onde tem a foto dos diretores da empresa. Então, dos 20 diretores, 19 eram negros. Aí aquilo já me chocou. Eu já fiquei chocada dali. A minha experiência África principal foi essa. Eu falei assim, gente, aqui a gente vê o negro, que no Brasil a gente não vê. Então, dali já foi um choque. Mas em Moçambique, eu fui lá conhecer uma mulher que ela sofreu violência doméstica, e a partir daí ela criou uma ONG feminista, né, justamente para lutar contra a violência doméstica. E aí ela, conversando comigo, ela falou que esteve em São Paulo alguns anos antes, num congresso feminista, e quando ela chegou aqui, ela foi abordada pelas mulheres negras, tá, mas e aí, porque não sei o quê, porque você é negra, porque você é uma potência, que você não sei o quê, e ela ficou assustada, ela, calma, e aí ela falou do jeito dela, a vivência, o ponto de vista dela, e uma das falas dela foi a seguinte, mas espera aí, antes de eu ser negra, eu sou uma pessoa. E ela resumiu toda a frase a experiência que eu tive. Esse que é o problema, que no Brasil, antes de você ser uma pessoa, você é negra. E os africanos, eles não entendem isso. Eu conheci um negro moçambicano, que ele é casada com uma
japonesa, e ela trabalha para a ONU, então ele morou no Brasil. Há 3 anos ele estava morando em Brasília por conta da esposa ser funcionária da ONU, né? Inclusive a filhinha deles, linda, negra, nasceu no Brasil, é brasileira e tal, e a gente conhecendo ali no turismo que a gente estava fazendo. E aí ele contou a experiência dele, que ele estava num bairro chique de Brasília, que era onde ele morava, e a bicicleta também, boa, chique, uma bicicleta cara, saiu a corrente, ele abaixou para consertar a corrente e pararam 2 policiais ali, e já com a arma na mão, que aquele negro nesse bairro chique de Brasília com a bicicleta de R$ 5.000 tá roubando, né? E já chegaram com a arma na mão, e aí quando ele falou calma, 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 aí a primeira coisa já desarmou os funcionários por causa do sotaque, porque eles, os africanos, falam mais como o português, né? De Portugal. Né? E aí eles já ficaram meio assim porque viram ali um sotaque estrangeiro. Opa, ele não é um negro, não é um preto brasileiro, é um estrangeiro. Já ficaram meio assim. Quando ele tirou a identidade dele, que tinha a insígnia da ONU, aí os policiais ficaram todos quadrados, pediram milhões de desculpas, entraram no carro, ó, e se mandaram. Mas aí conversa vai, conversa vem, e a gente justamente falando sobre racismo, não, mas é isso que o brasileiro passa, porque ele já é um preto, ele já é ladrão, ele já é, entendeu? Ele não tem nem que provar, a polícia já chega, você já é ladrão, você está num bairro chique, uma bicicleta cara, ou você podia estar num carro caro. Aí ele começou falando assim, mas eu entendo os policiais, o quê? Como assim? Entendeu? É aquele, o sangue ferve. Não, mas eu não quero que você entenda os policiais. Eu não quero que você entenda, eu quero que você entenda os negros, eu quero que você entenda o que a gente passa. Como assim? Eles olharam um homem preto consertando uma bicicleta no meio da rua e eles já vieram com a arma na mão, entendendo que aquele homem preto era um ladrão. Entendeu? Esse racismo a África não entende. Não existe lá, apesar de que existem questões raciais lá. Em Moçambique, me falaram, no restaurante realmente eles vão primeiro atender o branco, depois o indiano, depois o preto de pele clara, depois que eles vão para o preto retinto. Tem racismo lá também, mas não é igual no Brasil e eles não conseguem entender. Então isso para mim foi um choque, saber que a África não entende o racismo que existe aqui no Brasil, que é esse racismo, né? E em 2014, para você saber o racismo que existe no Brasil, eu e minha mãe estávamos indo para a Europa, a gente tinha um voo da Air France, do Galeão para Paris, e aí nós chegamos, fizemos nosso check-in e fomos para o embarque internacional. Então, o racismo brasileiro é aquele que a funcionária do aeroporto vê 2 mulheres pretas chegando e fala assim, será que elas estão perdidas? Será que elas estão no lugar errado? Estão achando que isso aqui é embarque nacional? Aí elas pegam o nosso bilhete para conferir e vê, será que é falso? Só que esse racismo, ele acontece assim, milésimos de segundos que passa na cabeça da pessoa, às vezes a pessoa nem sabe exatamente o quanto aquilo é automático, esse racismo, porque foi exatamente isso que aconteceu. A gente abriu o check-in, a gente foi uma das primeiras, então o embarque internacional que estava vazio, se formou uma pequena fila ali de umas 5 pessoas para passar, e aí a mulher com o leitor, né, lá com a pistolinha lendo, leu primeiro boa viagem, boa viagem, boa viagem, boa viagem, chegou no meu, ela leu, no meu e da minha mãe, pode passar. Por que ela não falou no boa viagem, como as outras pessoas brancas? Porque na cabeça dela, em milésimos de segundos, houve esse processo. Tá vendo 2 mulheres pretas para cá, elas podem estar no portão errado. Opa, não, ela tá com a passagem da Air France para Paris. Será que esse bilhete é verdadeiro? Vou ler aqui, a pistola vai dizer se esse bilhete é verdadeiro. Aí leu, e aí, leu. Essas 2 mulheres estão com a passagem aqui para Paris para entrar. Pode passar, é verdadeiro. Elas falou pode passar, mas na mente dela se processa todo esse processo de racismo acontece, entendeu? E quando eu contei isso para os meus anfitriãos lá em Moçambique, eles viraram para mim, eu fiquei na casa de uma família super culta, então marido, mulher, super culto, estudados, acadêmicos, eles falaram assim, o homem falou para a esposa, nossa, a gente não teria percebido isso, Ingrid, teria passado despercebido para a gente.
Então, é o racismo que nós brasileiros estamos acostumados e que a gente sabe que é racismo só pelo olhar. Os africanos não estão acostumados, eles nem imaginam. Nós, né, brasileiros, temos um racismo, infelizmente, muito sofisticado, né? Muito mais sofisticado que o racismo, enfim, africano ou europeu, enfim, americano. Nós temos aqui um racismo muito sofisticado, e aí nós precisamos ser peritos sempre para pegar essas nuances, né, do racismo. E eu quero, olha só, a Andréa Inácia, ela trouxe aqui um relato muito importante, que ela falou assim, ó, eu já provavelmente sofri racismo, sou nutricionista, fui chefe da equipe de nutrição da Secretaria do Estado da Educação. Em eventos e treinamentos, era nítido a expressão de indignação das pessoas para com minha pessoa. E graças a Deus eu cumpri minha jornada com êxito, cheguei lá por mérito. Muito bacana, parabéns, viu, André? Parabéns mesmo. Nós temos, infelizmente, sim, essa jornada muito mais dificultosa. As mulheres negras também, as mulheres e mulheres negras também têm sua jornada com muito mais dificuldade. E agora nós iremos partir já para o final, e eu tenho algumas perguntinhas rápidas. Primeiro eu vou fazer um bate-bola aqui. As pessoas mandaram várias perguntas, mas eu vou fazer 3 perguntas, ainda nesse cenário de mexer na ferida. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês, e sugiro que vocês respondam rápido, porque depois eu tenho mais perguntas. A primeira é a opinião de vocês sobre sororidade. Né? Fala-se muito em sororidade, que as mulheres estão se ajudando e tudo mais. E como é que está isso? Qual que é a opinião de vocês? Assim? E sem, como eu sempre falei, desculpa, eu sempre falo que nesse bate-papo nosso, nós não temos a pretensão de trazer verdades absolutas, de ser donos da verdade, de lacração começar na moda, né? Mas apenas de expor nossas opiniões, e que aquilo pode servir de reflexão para muita gente. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre sororidade. Sororidade é o apoio, né? É o apoio, o estímulo de uma mulher para outra, dentro do movimento, né? Então, sororidade é o que liga a gente. Do tipo, uma mulher está sofrendo por uma determinada situação e a outra vai lá ampará-la, apoiá-la. E isso aí forma laços, vínculos construídos pela sororidade. E agora sim, a pergunta dela foi o que exatamente? O comentário sobre sororidade? Isso, na visão de vocês, está ocorrendo a sororidade no Brasil? Vocês têm sentido a sororidade ou tem sido uma palavra morta, uma letra morta? Assim, ela pergunta sororidade entre mulheres brancas, pretas, entre mulheres de forma geral, né? Isso. Então, com as minhas amigas, tanto brancas como pretas, a gente conversa muito e, assim, para as minhas amigas brancas, eu explico muito sobre como que elas têm que entender o seu lugar, onde ela está, os espaços que ela ocupa, e o privilégio, né? A pessoa tem que entender o seu espaço, o que você pode ou não fazer, porque a sociedade limita isso, a sociedade, infelizmente, limita você, por conta da cor da sua pele. E aí eu converso com elas começam a se abrir bastante para entender o meu lado enquanto mulher preta, e eu começo daí, sabe? Eu não faço, eu estudo muito, faço curso, tá? Não, nada que eu tô falando aqui é uma coisa tipo, uma coisa da minha cabeça, eu vi no Instagram. Não, eu faço curso com antropólogas, mulheres pretas de faculdade, academizadas, que vão explicando vários processos, sabe? É tipo uma sociologia preta, e explica como as coisas funcionam. E é muito, muito, muito legal aprender mais sobre isso, doloroso também. Mas quando eu converso com essas mulheres brancas, elas começam assim, praticar sororidade comigo, começar a entender e começar a praticar o que seria o papel da mulher branca dentro do racismo sofrido pelas mulheres pretas. Eu obviamente, sinto com algumas pessoas, com outras não. Eu
tem ainda a questão do colorismo, né? Eu já sofri uma, como é que eu posso falar isso? Uma exclusão por parte de uma mulher preta mais retinta do que eu, por conta de eu ser preta light skin, tipo, preta de pele clara e tal, ser mais miscigenada do que ela. E eu sofri real essa exclusão por ela, de tipo assim, dela chegar a me ler como uma pessoa branca. E foi surreal também, assim, enfim, tipo, sororidade é para quem está disposto a colocar em prática, né? Eu acho que a sororidade ainda é uma utopia, tá? O que acontece com a nossa sociedade, que tem os preconceitos, eles estão fortemente arraigados, a gente ainda vê muita competição entre as mulheres, né? Uma competição desnecessária e o que está na moda hoje em dia, por exemplo, a polarização esquerda-direita. Então, você vê as mulheres de esquerda fazendo xingamentos machistas para mulheres de direita, por exemplo. Elas não enxergam, elas não ultrapassam para elas, por conta dessa divisão, dessa polaridade política, elas não ultrapassam a questão do feminismo em si, da sororidade. Ou então você vê mulheres feministas fazendo xingamentos racistas para outras mulheres pretas. Então, isso acontece. E aí você tem um discurso, você tem uma teoria, mas quando na hora do vão ver, na hora que o fogo, né, aperta, esquenta, porque é aquilo, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então a pessoa solta, ou a mulher branca para uma preta o xingamento racista, ou a mulher do espectro político da esquerda xingando as mulheres da direita com xingamentos machistas, entendeu? Então fazendo certas comparações que não caberiam e elas não fazem essa divisão. Então sororidade para mim ainda é só uma palavra, uma utopia. Muito bom ouvi-las. E aí, o que acontece, Ingrid? A Amanda já respondeu uma segunda pergunta, que era sobre colorismo. Então, eu vou te pedir para você falar a sua visão sobre colorismo. Olha, é aquela questão, porque nós temos o racismo à brasileira, né? Então, claro que ninguém vai negar que uma preta de pele retinta sofre mais racismo que a Amanda, por exemplo. Né? Então, isso aí ninguém nega. Mas, para mim, gente, eu acho de muita ignorância que existe no Brasil, né? Como fala aí a piada dos nazi-pardos, né? Porque, para mim, o racismo, o preto, é aquele pensamento que você tem, principalmente nos Estados Unidos, vou nem dizer na Europa, Estados Unidos, que é filho de preto, preto é. E eu já vi um testemunho de uma cantora, que eu não lembro agora se é a Cristina Aguilera ou se é a Shakira. Uma dessas duas cantoras tem um pai preto, eu não lembro qual delas que é. E ela falou isso, que na infância dela, quando ela saía de mão dadas com o pai, ela uma criança de 6 anos sentiu preconceito. Quando ela saía de mãos dadas com a mãe branca, vinha todo mundo, nossa, que menina loirinha, que gracinha, que linda, que menina maravilhosa, e ela sentia esse afastamento quando ela saía de mãos dadas com o pai preto. Então, assim, se você pisar nos Estados Unidos, você vai sofrer racismo, você vai saber que é preto, você vai ver mulheres com a pele muito mais clara do que a da Amanda se declarando pretas, eu sou black, e todo mundo sabe que ela é black, e eu acho o brasileiro de uma ignorância muito grande nesse sentido, entendeu? Porque o racismo, ele vem do eugenismo, da raça pura, da ideia da raça pura. Então, se você já tem seu pai preto, sua mãe preta, sua avó preta, você já é preto, você já não é da raça pura, entendeu? Que é aquilo que o eugenismo queria fazer.
né? Então, o que existe no Brasil é uma grande ignorância quanto a isso. E sim, todo mundo sabe que o retinto vai sofrer mais preconceito, sofre mais preconceito, mas não deixe todos de serem pretos e deveriam estar todos com a mesma bandeira do racismo e se declarando pretos, né? Mas é autodeclaração. O Amanda, eu disse que você já tinha respondido, mas caso você queira fazer alguma complementação sobre isso, tá bom? Não, caso você queira, não precisa, é mais para te deixar também falar, né? O assunto colorismo é um assunto que ele é complicado de se debater. Ele é muito complicado, porque tem umas vertentes das mulheres pretas, das pessoas, mulheres não, das pessoas pretas retintas de uma forma geral, que eu converso muito com a galera que é ativista, e eles gostam de frisar essa separação entre pessoas retintas, escuras, e os pretos de pele clara, porque, tipo assim, coisas que eu já ouvi deles, assim, a gente passou todo o tempo, infância, adolescência, sofrendo com racismo, e vocês estavam junto com outros brancos, zoando também da gente, invisibilizando a gente, invalidando nossas falas e tal, e agora vocês querem se identificar pretos e tal, não sei o quê, e aí um assunto bem polêmico, de fato, porque a gente sabe que a pessoa preta retinta tem uma raiva, ela tem sim uma angústia, um rancor muito. Foram muitos anos. Cara, quando você é criança, é desolador sofrer esse tipo de situação. E em outros locais e relações, né, pesa muito nas relações do racismo. E aí eu entendo a revolta deles, mas a gente precisa se unir para combater um inimigo em comum que é o racista, né? E essa divisão, ela também é um mecanismo do racismo, porque separa ainda mais a gente, separa a gente de lutar contra o verdadeiro inimigo, entende? Mas é um assunto complicado, tá? Eu vou parar por aqui. Não, tá ótimo. O segundo, aliás, a terceira pergunta aqui das que eu escolhi, das muitas que chegaram, mas escolhi 3 perguntas emblemáticas, e a terceira é sobre a solidão da mulher negra. Assunto pesadíssimo esse aí, viu? Pesadíssimo. Deixa eu desligar aqui a minha água que estava no fogo. Pesadíssimo esse assunto. Ai, sabe, é muito doloroso falar sobre isso, na real. Porque eu tenho experiência tanto com amigas, né? Quanto em relacionamentos amorosos. E tipo assim, nossa, a diferença ela é principalmente em relacionamento amoroso, velho, porque a pessoa preta é a amante e a branca é a pessoa para casar. A pessoa que você vai apresentar para os seus pais, ela é branca. Eu já vi muitos casos de amigas minhas e meus também, que estavam ficando com um cara por um tempo, sabe? Aí tava batendo aquele romance, coisas que poderia realmente se tornar um relacionamento. Aí o cara acaba com ela, 2 semanas depois, um mês depois, tá namorando uma branca, sabe? Se torna um como é? Um padrão, sabe? Do tipo, aí, tipo assim, a gente que tem rolê também do relacionamento afrocentrado, que eu sou adepta, escurecer mais ainda a minha família, etc. E aí a gente percebe os caras pretos correndo atrás e, tipo, tratando as mulheres brancas de uma forma assim, sabe? Surreal. E até sabe, Tinder, quando você vai falar com alguém no Tinder, coisa simples, assim, básica. Com as mulheres brancas, a gente conversa a gente possui relatos, né, de amigos e tal. É um tratamento, tipo assim, de cortejar, sabe? Chamar pra sair, pra tomar alguma coisa. Pra mulher preta, é motel. Saca? Ou, tipo, é o mais fácil,
o rápido, o mais escondido. Ninguém quer assumir uma mulher preta. Isso é muito triste. Muito. Pior se ela for uma mulher muito empoderada, muito dona de si, que sabe o que quer. Nossa, você entra nesse assunto, meu filho. Boa. Ingrid. Bom, a primeira pontuação que eu gostaria de fazer sobre esse assunto, que assim como alguns outros assuntos, eles geram polêmica no meio da população preta. E assim, eu participo de muitos grupos específicos para pretos dentro do Facebook. Devo estar uns 20 grupos ou mais aí, né? E aí você sempre vê polêmicas e discussões e às vezes agressões entre os membros do grupo quando tratam desses assuntos nesse sentido. E aí esse é um dos assuntos, tanto esse tema da solidão da mulher negra, quando é levantado para a mulher, às vezes vem os homens atacando, umas coisas assim, e essa minha primeira pontuação é só assim, que as pessoas não deveriam se dividir para o povo negro por tão pouco. Entendeu? Há umas divisões assim de pensamento que são lançados realmente para dividir, para separar a população preta, porque se tivessem todos unidos, se não tivessem brigando por causa de colorismo, por causa dessas temáticas, né, sociais, que deveriam estar mais, por enquanto, no campo acadêmico. Não, vamos aqui nos desenvolver academicamente, filosoficamente, mas não vamos nos dividir por causa disso. Então, eu vejo essa muita divisão dentro dos grupos, e isso tem como consequência a falta de união para a gente fazer aquilo que interessa mesmo, que é lutar contra o poder branco, né, os nossos espaços de poder. Posto isso, a solidão da mulher preta, ela existe como consequência daquilo que foi posto na sociedade do padrão de beleza branco. Então, se o padrão de beleza é uma mulher loira, de olhos claros, e nisso eu vou colocar o loira mesmo, porque até as mulheres brancas que não têm cabelo louro, elas se esforçam para pintar esse cabelo de louro, para ficar loura, porque existe esse mito da mulher loura. Então isso passa a ser o objeto de desejo do homem, a mulher loura, né? Então é essa que você quer apresentar a família mesmo como um troféu, sabe? Como que você alcançou o máximo daquilo que você poderia ter de uma mulher ao seu lado como troféu. Você tem a mulher loura. Então, sim, as mulheres pretas são preteridas, sim, porque estariam fora desse padrão de beleza, o cabelo não é liso, seus olhos não são claros, você não é loura, então existe sim esse preterimento da mulher e até uma vergonha de andar na rua, de mão dada, de apresentar, de assumir como namorada, de apresentar para a família. Então, como consequência disso, existe sim essa solidão da mulher preta. Sim, não, importante resposta, importante reflexão sua aí da Amanda, perfeito. E já, como eu falei, já encaminhando para o nosso final, mas tem algumas perguntas aqui, e uma delas que eu achei importante a gente fazer, que é o seguinte: embora existe uma discussão em até que ponto o dia 8 de março representa a mulher negra, e eu gostaria de ouvi-las também sobre isso. O dia 8 de março representa ou vocês acham que não é tão legal o dia 8 de março assim? Bom, eu celebro o dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher, sim, porque sou mulher. E aí existe um movimento dentro do grupo da população negra de se abster dessa celebração. Dia 8 de março não é o nosso dia, por causa daqueles montes de diferenças aí que foi citada pela Amanda, né? Então, de toda uma questão do lugar da mulher branca, da mulher preta na sociedade. Mas como eu falei lá no início, falando que era o feminismo de uma forma simplista, que nada mais é do que lutar pelo espaço da mulher contra a supremacia do homem, o privilégio do homem de ocupar esses espaços e de impedir que a mulher ocupe,
Então, eu acho que sim, é muito importante todas as mulheres, sejam pretas ou brancas, estarem celebrando esse dia, que na verdade a celebração ela serve para reflexão, né? Para isso que existe a data comemorativa, né? Para comemorar, é para refletir, é para lutar. Então, vamos sim no dia 8 de março, até porque está no calendário internacional, tá? E por que não? Depois comemora o 25 de julho da mulher negra caribenha e sul-americana negra também, entendeu? Eu acho que não desmerece e não acho que seja para tanto de nós mulheres negras não vamos nos juntar aí nesse dia, esse dia não é nosso. Eu acho que não acrescenta. Entendeu? Eu entendo toda a reflexão que tem por trás. A Amanda falou ali brilhantemente do mulherismo, da posição da mulher branca, que é diferente da posição da mulher negra na sociedade, a gente sabe isso, só que essa posição de se abster no dia 8 de março, ela não acrescenta e ela não constrói. No dia 8 de março, a gente vai simplesmente falar da posição do feminicídio, que aí alcança todas as classes e todas as raças. Vamos falar do privilégio do homem de ocupar os espaços de poder como superiores, porque eles automaticamente já têm na sociedade machista essa preferência de superiores e mulheres como inferiores. Então a mulher tem que lutar para ocupar igualmente aquele espaço. Então acho que o 8 de março é sobre isso. E não acho que deveria se abster as mulheres pretas de estarem junto ali nas celebrações, na luta desse dia. Quando eu penso no dia 8 de março, só me vem uma coisa na minha cabeça: a minha mãe, sabe? E por mim eu celebraria a minha mãe todo dia. Então, dia 8 de março eu dedico para as mulheres que são as mulheres da minha vida. As minhas tias, a minha mãe, a minha avó, as mulheres que formaram meu caráter e me ensinaram o meu lugar no mundo. Como no dia 20 de novembro, eu comecei a celebrar o fato de eu ser preta, e não, tipo, lembrando questões racistas, questões de violência brutal à pele preta, porque isso eu já faço no resto do ano. Dia 20 de novembro eu tirei ele para celebrar. Ano passado eu fiz uma sessão de fotos baseadas tipo, no enaltecimento preto, da beleza preta, da cultura, de vestimentas pretas e tudo isso. Tem tudo lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver. E dia 8 de março eu vou celebrar a minha vida enquanto mulher e a vida das mulheres na minha vida. É uma data que você tem que tirar para celebrar e para honrar as mulheres que formaram, né? A sociedade foi formada por mulheres que estavam lá sempre dentro de casa, ensinando seus filhos, e para que os homens crescessem e possibilitassem o crescimento deles profissional e etc, tiveram mulheres que estavam dentro de casa, né? Então eu celebro. Tá ótimo, tá ótimo. A minha última pergunta, não menos emblemática, não menos desafiadora, é o seguinte. E essa é uma pergunta que eu sempre faço aos meus colegas também. A pergunta que eu faço aos colegas é o seguinte: se tiver outra vida, a gente não sabe, eu não tenho certeza que tem outra vida, mas se tivesse outra vida, essa é a pergunta que eu faço aos meus colegas, a vocês eu vou fazer diferente. Aí eles eu faço: se tivesse uma outra vida, vocês voltariam negros? Porque a gente sabe de toda a dor que é ser negro. Lógico de falar 100% negro, orgulho de ser negro, mas a gente sabe de toda a dificuldade que a população negra sofre. E isso acontece. E a minha pergunta para vocês é: se tivesse outra vida, se tiver, não sei, vocês voltariam mulheres negras? Eu me amo, então eu gostaria de voltar exatamente do jeito que eu sou. Ótimo. Eu voltaria sim, tá bom? Sem o buchinho que eu tô agora, mas voltaria pretíssima. Muito bom. Voltaria sim.
Ah, que ótimo, muito bom. Ingrid, doutora Ingrid e Amanda, eu quero agradecer vocês por esse tempo, por ter cedido esse tempo para dividir com a gente, para dividir com as pessoas, principalmente as pessoas jovens, as pessoas da periferia, as pessoas que estão no interior, que a gente faz questão de publicar muito isso no interior, que algumas das informações não chegam no interior. Então, desde já, eu quero agradecê-las por essa disponibilidade, pela boa vontade, por estar aqui, de coração mesmo, e quero, logicamente, que nós iremos fazer outras vezes, né, fazer outros encontros. E uma última pergunta, um último grito, né, que chama grito de alerta, que é realmente a nossa ideia é fazer um grito de alerta à população, né, que estamos vendo um período tão difícil da nossa sociedade, e é preciso dar um grito para alertar essa população dos males que estão aí acontecendo e outros que estão prestes a acontecer. E agora eu gostaria que vocês, né, também deixassem suas redes sociais, mas também deixassem um conselho às mulheres mais jovens ou às mulheres mais velhas, um conselho de vocês que vocês digam assim, puxa, isso eu fiz errado, ou isso eu fiz certo, e vocês deixam essa frase, esse conselho para as outras mulheres, até outros homens que estão assistindo. O que eu posso falar? Eu tenho pouca idade, a pessoa da experiência e do conhecimento aqui é a Ingrid, tenho pouca idade, mas no pouco de idade que eu tenho, eu digo duas coisas. A primeira, não confie em todo mundo. E a segunda é que nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo. Nunca deixe, nunca deixe. Principalmente sendo uma mulher preta. Principalmente porque portas serão fechadas para você por conta da cor da sua pele. Não importa o quão bom você seja naquilo, mas não desista. Eu levo esse lema para minha vida. Tem bolhas que eu já furei e eu quero continuar furando. E eu sou cantora, modelo e atriz, então, como a Ingrid de forma muito brilhante pontuou a questão da estética. Nossa estética, ela é estética diferente, exótica, mas ela não é a estética normalizada como a branca é, né? A pessoa branca, de uma forma geral, é. Então, para eu me colocar em alguns lugares é muito difícil e continuo tentando me inserir sempre. Alguns eu já consegui, outros eu estou galgando e eu não desisto. Estou pé na porta. Sou nordestina e vou embora mesmo atrás do meu sonho e não deixo ninguém me limitar. É isso, é esse recado que eu deixo para as meninas da minha idade que querem seguir sonhos na minha área ou em outras áreas também. Muito bom, muito bom, muito bom te ouvir, um ótimo conselho. Ingrid? Bom, em primeiro lugar, a gente quer ver o nosso povo vencer, o nosso povo ocupando os espaços que lhe é de direito, ou seja, nada menos do que 50% de todas as vagas e de tudo que está disponível para ser. Então, o primeiro conselho é realmente que você estude bastante, que você trabalhe bastante e que você persevere bastante para ocupar os cargos elevados, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, nas profissões que majoritariamente são ocupadas por brancos, aquelas que a pessoa vai entrar na sala e vai se espantar, uai, uma médica negra, que isso, uma enfermeira negra, uma psicóloga negra, e a pessoa vai se espantar. Então, é esse lugar que você vai ter que ocupar. E perpetuar essa ocupação, que significa um levantando o outro. Quando você chegar lá, você puxa alguém. Porque dessa forma o povo vai conseguir alcançar e não vai passar mais 500 anos como sendo grupo minorizado aqui no Brasil, apesar de ser a grande maioria. Então, tem que puxar o outro, e isso através de associações. Então nós temos aí, né, a doutora Estevão, a ANAM, que é a Associação Nacional dos Advogados Negros, tem a Associação dos Médicos Negros, tem a Associação dos Jornalistas Pretos, e aí
está sempre associado. Nos Estados Unidos isso é muito comum e é normal. Se você vai nos Estados Unidos, você não tem uma associação de advocacia negra, você tem várias associações para advogados negros, para médicos negros, todo tipo de associação. Você vai numa grande faculdade, você tem a associação dos estudantes negros, dos universitários negros, então eles já se associam, eles já se unem, porque eles sabem na prática que a união é a força. Isso no Brasil, a gente ainda não entende que essa união é a força. No dia que a gente entender, como maioria, a gente já tomava o poder, tá? Como 56% da população. Então, não percam de vista esse chegar lá, puxar o outro e se associar e se unir. Então, fazendo esse trabalho para que você seja aí uma porta para abrir o caminho para outras pessoas negras que vão chegar lá e a gente mudar essa sociedade, não passar mais 500 anos como minorizados, mas a gente realmente vê esse crescimento de ocupação da população negra nos postos chaves, nos cargos de poder, nas lideranças. Então, realmente, esse é o meu conselho. E não dividir, né, entender que a divisão é aquilo que, a desunião é aquilo que nos destrói. Então, você pensa, olha, existem pretos em toda a sociedade, com os mais variados tipos de pensamento, de visão, de experiência de vida. O que a gente tem que pensar vamos nos unir naquilo que somos unidos, que é lutar contra o racismo? Então vamos dar as mãos, independente de todas as outras diferenças, que seja religiosa, de pensamento, de partidarismo, de filosofia, mas vamos dar as mãos para lutar contra o racismo. Aí a gente tem metade da população, mais da metade da população lutando contra uma coisa e vencendo. E as suas peculiaridades se resolvem depois que a gente estiver no poder. Falou tudo. Finalizamos com chave de ouro com essa fala da Ingrid. Pelo amor de Deus, pessoas pretas que estiverem assistindo a Ingrid. É isso, gente. É sobre a união. É sobre a gente tomar esse espaço que já era para ter sido nosso, entendeu? E a gente unido chega muito mais rápido. É tipo isso. Chegou lá, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. É a missão. Gente, vocês duas estão de parabéns, fala maravilhosa, um bate-papo maravilhoso, eu adorei, foi muito bom, pude aprender muito, eu sempre aprendo muito nessas lives, e só posso agradecer, como a Amanda falou, a Ingrid encerra com chave de ouro, agradeço vocês que estão assistindo também, aliás, eu quero dizer que essas lives, depois a gente baixa ela no YouTube, então você pode entrar lá no YouTube do Clã da Negritude, que essas lives estão lá. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, 19h40, e vocês assistam, vai ter as próximas também. Nós chamaremos outras mulheres, tem outras mulheres que já estão aí maravilhosas, psicólogas, advogadas, juízas, cantoras. Aliás, eu não vou pedir, até como músico também, Ingrid, eu não vou pedir para você cantar, mas um dia nós iremos marcar de você, a Ingrid não, Amanda, né? Um dia a gente vai marcar de você vir para cantar pra gente, viu? Mas, por obrigado, favor, com certeza. Né? Temos que marcar, vai ser ótimo. As redes sociais, as redes sociais. Por favor, diga suas redes sociais, é importante. Diga aí, Flor, seu Instagram. Isso. Me sigam lá no Instagram, por favor. Eu tô sempre cantando por lá, tô sempre falando coisas em relação a pessoas e coisas que tem a ver com a relação preta, e é muito massa. Me sigam lá, @AmandaAlbuquerqueOficial. Eu já fiz algumas coisinhas na TV, e aí tem tudo lá no meu Instagram. Me acompanhem que vocês não vão se arrepender. Tá ótimo. Ingrid, qual que são suas redes? Então, eu tenho página no Facebook, no Instagram é doutora Ingrid Oliveira, e o meu perfil pessoal no Facebook é ingrid.iox. Tá ótimo, gente. Bem, eu sou Estevão Silva, vocês encontram no Instagram como Estevão A. Silva, ou no Facebook Estevão Silva, e muito obrigado, curtam a página do Clã da Negritude, também aqui no Instagram tá clã _da_negritude, também no Instagram, ou também vocês encontram no Facebook
no YouTube como Clã da Negritude. Ingrid e Amanda, obrigado no coração, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. E força, muita força aí, que as mulheres são vitoriosas, vocês são vitoriosas e, né, o mundo é feminino. Beijo a todos, tchau, tchau, a todos que estão nos assistindo também. Tchau, até foi um prazer. Semana. Tchau para vocês.